É com imensa satisfação que estou dando início a este canal Padre José Rinaldo, que vai ter como programa um título importante chamado Pros ton theon. É uma frase que, por exemplo, pode dar até medo, né? Você diz assim, meu Deus, o que é Pros ton theon? É uma frase que se encontra no primeiro versículo do capítulo 1 de São João. Quando você pega o texto bíblico, lá você já começa bem meditando aquilo que João queria dizer em todo o seu texto. No princípio era a palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. Esse estava voltado para Deus é o que nós chamamos de pros ton theon. É o que vou explicar agora para você. E espero que você participe, que você veja, que você transmita, que você se enriqueça, porque o objetivo desse canal é justamente esse: tornar você conhecedor da nossa verdade de fé. E quero me colocar aqui à sua disposição, como servo, a serviço do reino de Deus e dessa palavra, que é a palavra de salvação. Então, quando nós pensamos a expressão pros ton theon, nós temos várias formas de dizê-la. Por exemplo, vamos pegar aqui a palavra grega. Primeira preposição, pros. Depois nós temos um artigo, ton. E em seguida a palavra Deus, theon. Ou theon, porque é um TH em inglês, não é bem o tal. O tal do grego é T, mas o da palavra Deus não é um tal. É um TH em português. Então seria em inglês th. Então seria theon. Então pros, como preposição, indica, numa primeira interpretação, para. Então seria para. Numa segunda interpretação, seria junto a ou junto de. Há outras pessoas que querem interpretar o conjunto todo do logos. Logos é a palavra, e a palavra é Jesus Cristo, interpretá-la como sendo Deus normalmente, como está dizendo já no texto. Muito bem. Quando João coloca essa expressão no texto do Evangelho, na verdade, seria uma quarta forma de se dizer o significado dessa expressão, ele está colocando o resumo de tudo aquilo que Jesus Cristo é, de tudo aquilo que Jesus Cristo viveu, nessa simples expressão. Então veja, é importante a gente observar. Então o que quer dizer pros ton theon? Quer dizer todo voltado para Deus. Ao pé da letra diz para o Deus, que é uma referência feita ao Pai. Veja que em seguida vai dizer, ele também é Deus. Então ele está todo voltado para Deus. Quando analisamos isso no contexto do Evangelho, percebemos que toda a ação de Jesus Cristo é voltada para Deus, para o Pai. Tudo o que ele faz é para o Pai. Naquele diálogo que ele tem com a samaritana, depois no final, no capítulo 4, versículo 34, o que é que ele diz? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então veja, ele está voltado para o Pai. Quando ele tem 12 anos, depois que José e Maria o encontram no templo, e quando diz, olha, nós estávamos aflitos te procurando, e ele diz, não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Então veja, já com 12 anos, naquela fase de mudança ali para Israel, que era importante, ele coloca para os seus pais a sua condição de vida e para quem ele está voltado. Ele está voltado para o Pai. Quando se batiza, a voz que vem no momento do batismo é do Pai, para marcar bem esse relacionamento. Quando ele diz, olha, este é o meu filho amado. Depois do batismo, Jesus Cristo vai para o deserto. O Espírito o leva para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E a primeira tentação já faz referência a essa ligação de Jesus com o Pai. Quando o inimigo chega e diz assim, olha,
transforma essas pedras em pães. O que é que ele faz como resposta? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. É um ensinamento de Deus. Deus aqui a quem ele se refere é o Pai. Quando Jesus Cristo é tentado a pular do pináculo do templo, o que é que ele diz? Não tentai o Senhor teu Deus. Ele está voltado completamente para essa realidade de comunhão com o Pai. Depois é tentado, não é, a ter tudo, a possuir tudo, mas trocando Deus pelo inimigo. O que é que ele diz? Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então ele é todo voltado para Deus, não tem para onde. Depois, nas suas orações, da mesma forma, Jesus Cristo louva a Deus o Pai, porque escondeu aquelas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Quando Filipe diz a Jesus Cristo, mostra-nos o Pai, o que é que ele vai dizer? Mas Filipe, há tanto tempo estou aqui convosco. Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Então, ele é a imagem, como diz São Paulo, visível do Deus invisível. O que é que significa dizer? O que significa isso? Significa que nas suas ações, nos seus ensinamentos, na sua vida, ele revela essa face do Pai. Por isso que saiu, né, inclusive aquele comentário do Papa Francisco, quando falou de Jesus como o rosto da misericórdia do Pai. De fato, não é? Deus, o Pai, se revela através do seu Filho. Depois o próprio Jesus Cristo, quando está no momento da tentação. Pai, se for possível, no momento em que ele está no Horto das Oliveiras, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois diz que não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Quando está na cruz, aquele último momento, o que é que ele diz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quer dizer, uma vida toda voltada para o Pai, até o último momento de sua existência, não se afastou disso. Todo o ser de Jesus Cristo voltado para esse Pai. Então, quando nós voltamos à expressão pros ton theon, aí nós entendemos. Olhando para ela, percebemos o resumo. Então, ali está um resumo de toda a vida, toda a expressão de Jesus Cristo diante do Pai. Então, com poucas palavras, João disse, ele é todo para o Pai. Convém lembrar que o texto do Evangelho foi escrito depois da ressurreição. Já havia toda uma experiência com o Espírito Santo. Então, quando João escreve, ele já tem tudo em mente. Ele tem toda a experiência dele com Jesus, o conhecimento que ele tem de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus Cristo, a vida na igreja com o Espírito Santo. Veja que o próprio João já escreveu o seu texto depois dos demais. Então já havia o Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas. Então ele vem depois. Então quando ele escreve, ele sabe o peso de cada expressão, de cada palavra que ele está colocando ali. Então, tendo em vista a riqueza daquilo que João quis dizer com essa expressão, eu não poderia pensar em outra senão esta para colocar o nome desse programa.